Se gostar do audiolivro, curta, comente e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos para você. Aproveite! Os Arquivos de Blackwood. O Enigma de Hollis Manor. Autor: Ezequiel Oliveira. Capítulo 17. O custo da verdade. Adrian estava sendo atendido pelos paramédicos, mas era como se ele nem estivesse ali. O ferimento no braço parecia insignificante perto do peso que ele carregava nos ombros. Enquanto o paramédico fazia curativos, ele permanecia imóvel, os olhos fixos em algum ponto distante, mergulhado em pensamentos que ninguém poderia alcançar. A culpa estava estampada no rosto dele. Não pela própria dor, mas por não ter conseguido salvar o Harper. Parecia que, para ele, cada segundo que passava era uma lembrança do que havia falhado em impedir. O som ao redor, vozes murmurando, passos apressados, a sirene ao longe, tudo parecia abafado, como se o mundo tivesse perdido a nitidez. Eu conhecia aquele olhar. Adrian não estava apenas revivendo o que aconteceu. Ele estava se culpando por tudo, como se a morte do Harper fosse exclusivamente sua responsabilidade. Era a única coisa que parecia importar naquele momento. Eu quis dizer algo, talvez quebrar aquele silêncio sufocante, mas não consegui encontrar palavras que fizessem sentido. Afinal, o que alguém diz numa situação dessas? Foi então que o Miller surgiu no meio da multidão, avançando como uma tempestade prestes a desabar. Cada passo dele parecia carregar a força de uma locomotiva desgovernada. Os olhos estavam em chamas, o maxilar trincado de raiva. Não precisou pedir licença ou empurrar ninguém. Era como se as pessoas instintivamente se afastassem, sentindo o peso da energia que ele carregava. Assim que avistou Adrian, ele não hesitou. Andou até ele como se cada passo fosse uma acusação silenciosa, pronto para explodir a qualquer momento. "Você está satisfeito, Blackwood?" Rugiu, apontando o dedo como se fosse um juiz dando a sentença. "Por sua culpa, por essa obsessão maluca por causa da sua mulher morta. Meu amigo, meu irmão, agora está ali indo para o necrotério naquele carro." Ele apontou para o veículo preto que começava a se afastar, carregando o corpo do Harper. Adrian ergueu o olhar devagar, fixando os olhos no Miller. A dor e a exaustão ainda estavam ali, mas agora algo mais surgia. Indignação. "E você?" Adrian rebateu com a voz firme, mas carregada de desprezo. "Sempre foi assim, não é? Fazendo o trabalho sujo da Hollis Manor, apagando rastros, encobrindo assassinatos como o do Howard." Ele deu um passo para a frente, os olhos fixos no Miller. "Eu não ficaria nem um pouco surpreso se descobrisse que foi você quem matou o Harper e conseguiu escapar sem deixar nenhum rastro." O tom dele ficou ainda mais gelado. "Não importa quanto tempo leve, eu vou acabar com isso. E vou começar por você." A resposta de Miller foi uma risada seca, quase um latido. Ele cruzou os braços, jogando o peso de um lado para o outro, como se tentasse se conter. "Ah, sim, o maior detetive do mundo," ele disse com um sorriso venenoso, enquanto fazia aspas no ar com os dedos. "Sempre tão observador, não é? Nada escapa do olhar de Adrian Blackwood, exceto o que realmente importa. O mistério do assassinato da sua esposa, por exemplo. Ou será que deveríamos chamá-lo de trágico acidente?" O tom dele mudou ligeiramente, como se estivesse cutucando uma ferida aberta, e suas palavras carregavam um peso que não podia ser ignorado. Talvez seja mais fácil assim, não é? Segurar essa ideia de conspiração, de que foi algo maior, em vez de aceitar o que todos disseram na época. Porque, no fundo, você sabe que perdeu. Não só ela, mas o controle. Quando se trata dela, Adrian, você sempre perdeu. A provocação atingiu o Adrian como um soco. Ele cerrou os punhos, mas manteve um dedo apontado diretamente para o Miller, dando um passo à frente com os olhos ardendo de fúria. "Tira o nome da minha mulher da merda dessa sua boca", gritou, a voz carregada de uma raiva que ele raramente mostrava. Eu segurei o braço bom dele com força, puxando para trás. "Não vale a pena, Adrian." Minha voz saiu firme, mas calma. "Deixa ele.
A verdade vai aparecer, você sabe disso. Miller inclinou a cabeça de lado, como se estivesse saboreando a reação do Adrian. Ele queria aquilo. Se o Thompson não gostasse tanto de você e não vivesse te protegendo, eu ia fazer você sofrer bem devagar antes de te matar, sem pensar 2 vezes. Miller! A voz cortante do comissário Thompson ecoou no meio da confusão. Ele surgiu de repente ao lado do vice-comissário Anderson, os dois abrindo caminho pela multidão. O olhar pesado de Thompson fez o Miller calar a boca na hora. Está tudo bem aqui? Miller soltou um suspiro, ajeitou a postura e levantou os ombros. Tá sim, chefe. Thompson olhou pra gente, e eu apenas balancei a cabeça, tentando parecer o mais neutro possível. Ao lado dele, o vice-comissário Anderson cruzou os braços, observando a cena em silêncio. Sim, está tudo bem, James. Adrian falou, embora sua voz ainda carregasse o peso de tudo que tinha acontecido. O comissário não insistiu, mas seu olhar permaneceu no Miller por alguns segundos antes que ele soltasse um suspiro pesado e desse um passo mais perto. Eu sinto muito, Miller. A voz dele saiu mais baixa, sem o tom duro de antes. Você perdeu um amigo hoje? Por que não tira um tempo? Vai para casa, descansa um pouco? O vice-comissário Anderson finalmente se manifestou, dando um leve aceno de cabeça. Thompson tá certo. Vem comigo, Miller. Vamos tomar um café. Dá para esfriar a cabeça. Miller desviou o olhar, hesitante, mas depois balançou a cabeça lentamente. Acho que preciso mesmo. Thompson deu um último olhar para Adrian antes de se afastar com Anderson e Miller, sumindo na multidão. Assim que o Miller desapareceu, Adrian se virou para mim e murmurou com a voz baixa. Não sei, Crowley, mas algo me diz que isso está longe de acabar. E eu sabia que ele estava certo. Adrian contou tudo ao comissário Thompson, sem economizar em detalhes. Ele falou sobre o que Harper havia confessado, sobre o envolvimento do Miller nos desaparecimentos de corpos e até sobre os policiais corruptos que pareciam trabalhar para o dono da Hollis Manor. Era um relato pesado, mas direto. Porém, sem o gravador funcionando e sem Harper para confirmar, a expressão do comissário Thompson deixava claro que aquilo não seria suficiente. Ele balançou a cabeça, frustrado. Sem provas concretas, não tem muito o que fazer. Eu tentei investigar por conta própria depois que mandaram arquivar o caso do Howard, mas... O comissário Thompson hesitou por um momento, o olhar desviando para longe, como se buscasse as palavras certas. Bom, você sabe como isso funciona. Adrian apenas fez que sim com a cabeça, os olhos fixos no chão. Eu sabia que ele entendia exatamente o que Thompson queria dizer. Um sistema manipulado, comandado por alguém tão poderoso que até quem deveria lutar pela justiça estava com as mãos amarradas. Quando eu finalmente consegui acesso ao arquivo, continuou Thompson com a voz grave, não havia nada ali que contradissesse a versão oficial. Tudo apontava para suicídio. Não tinha imagens de câmeras, nada alterado, nada suspeito. Era como se o Howard tivesse, de fato, tirado a própria vida. E se até eu, com acesso direto aos registros confidenciais, não conseguia encontrar nada, é porque alguém fez questão de que fosse assim. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Sem o Harper aqui para confirmar quem estava envolvido ou o que aconteceu de verdade, ficamos no escuro. Talvez tenham apagado informações importantes antes mesmo de eu descobrir que aquele assassinato havia acontecido. Ou talvez antes mesmo de eu sequer chegar à base para procurar alguma coisa. Ou pior, talvez nunca tenha havido nada para apagar, só uma cena meticulosamente construída para parecer suicídio desde o início. A sala ficou em silêncio por um momento. O peso das palavras do comissário Thompson pairava entre nós como uma sombra. Adrian ergueu os olhos lentamente, encontrando o olhar de Thompson. Eles são bons em esconder as coisas, disse Adrian com a voz carregada de amargura. Mas ninguém é perfeito. Alguma coisa vai escapar e quando isso acontecer, eu vou estar lá para pegar. Thompson segurou o olhar dele por alguns segundos antes de dar um leve aceno. Espero que sim. Porque a verdade sempre tem um preço, Adrian, e pelo jeito, alguém está disposto a pagar caro para mantê-la enterrada. Eu, por outro lado,
ainda tinha um pouco de esperança. Eu vou tentar recuperar o arquivo do gravador, disse, tentando soar confiante. O comissário Thompson me lançou um olhar cansado, mas que carregava um pingo de fé. Tem como? Não sei, falei, levantando os ombros. Mas vou tentar. Adrian balançou a cabeça, como quem não tinha mais nada a perder, mas antes de ir embora, fez a pergunta que não saía da minha cabeça. Mas você acha que pode ter sido o Miller quem atirou? O Thompson suspirou e passou a mão pelo rosto, visivelmente desgastado. Não. O Miller estava ocupado com um caso importante. Foi eu mesmo que pedi para ele. Não teria como ele estar aqui no momento do crime. Isso me pegou de surpresa. Olhei para o Adrian, esperando que ele dissesse algo, mas ele apenas franziu a testa, pensativo. Então, quem tinha matado o Harper e tentado matar a gente? Essa pergunta ecoava na minha cabeça enquanto saíamos da estação. A caminhada até o carro foi silenciosa. Eu não sabia o que dizer, e o Adrian parecia preso nos próprios pensamentos. Mesmo assim, algo naquela calma dele me deixava inquieto. Era como se ele estivesse planejando algo, como sempre fazia. Quando chegamos ao carro, ele finalmente quebrou o silêncio. Eles estão um passo à nossa frente, Crowley. E o que isso significa? Significa que a gente precisa começar a correr antes que seja tarde demais. Eu não queria admitir, mas aquilo me dava um pouco de medo. Só de imaginar como seria o fim dessa história. Talvez eu e o Adrian mortos. Tudo aquilo só servia para confirmar uma coisa. O que o Adrian havia me dito estava certo. Aquilo estava longe de acabar. Que aquele jogo de gato e rato estava bem longe de acabar. Na manhã seguinte, cheguei à casa do Adrian logo cedo. Ele tinha insistido, na noite anterior, que precisava descansar. Mas eu sabia que isso era conversa fiada. Era impossível ele ter dormido depois de tudo o que aconteceu. Fiquei parado por um momento, olhando para a casa de Howard, que ficava exatamente de frente à casa de Adrian. O que vi me fez pensar. Quase todas as manhãs, Howard me via chegando à casa do Adrian e me cumprimentava enquanto pegava o jornal na frente de sua casa. Era um hábito que nunca deixava de me parecer estranho, mas fazia parte do pequeno ritual dele, como se fosse uma tentativa de manter algum tipo de normalidade. Olhei para a casa agora vazia e por um instante pude ver Howard ali, como se o seu ritual diário de sair para pegar o jornal ainda se repetisse na minha mente. Mas o que realmente me incomodava, o que me fazia engolir em seco, era a lembrança de que, do outro lado da rua, sua esposa estava lá. Na casa que agora ocupava sozinha com o filho. A mesma esposa que o havia matado. E o pior, aquele assassinato ainda estava sem solução. A ideia de ter uma assassina morando bem em frente à casa de Adrian me consumia por dentro. Não conseguimos pegar ela. Não conseguimos provar nada. E como sempre, tudo girava em torno de Hollis Manor. Cada mistério, cada peça que faltava, se conectava de algum modo àquele lugar. Agora, não era mais apenas uma suspeita. Harper havia confessado, nos entregado a resposta que, de certa forma, já suspeitávamos. O que mais me atormentava era a sensação de estarmos andando em círculos, cada vez mais distantes das respostas. Adrian, apesar de ser o grande detetive que todos admiravam, também parecia preso nesse mesmo ciclo. Algo sobre Liz, sobre o caso envolvendo sua morte, o cegava para o que estava bem na frente dele. Suspirei. Voltei à realidade e entrei na casa de Adrian. Quando entrei no escritório, a cena que encontrei não foi nenhuma surpresa. Ele estava lá, a camisa amassada, os olhos fundos de quem não fechou os olhos por uma hora sequer. A única coisa que mudou era a expressão, aquela que eu já conhecia bem, uma mistura de frustração e obsessão. Ele não tinha dormido nada, ou, se tivesse, foi o suficiente apenas para se manter em pé. O escritório estava uma verdadeira bagunça. O quadro estava cheio de anotações, fotos espalhadas e diagramas rabiscados sobre Hollis Manor. Adrian parecia estar tentando juntar todas aquelas peças, mas quanto mais olhava para o quadro, mais parecia que a imagem se distorcia. Adrian segurava a foto da Liz com uma das mãos, quase como se estivesse procurando algo nela.
A outra se movia automaticamente, abrindo e fechando os dedos. Um gesto vazio, como se sua mente estivesse em outro lugar, tentando dar sentido a tudo aquilo. Um hábito que, ultimamente, parecia mais frequente do que nunca. Eu olhei para ele, observando aquele movimento repetitivo, enquanto ele parecia perdido em seus pensamentos. Quando percebi, estava novamente ali, em frente àquele quadro, tentando fazer sentido de tudo, como se fosse o único caminho para encontrar as respostas. Adrian! Chamei, batendo levemente na moldura da porta, sentindo o peso da tensão no ar. Ele demorou uns segundos para perceber minha presença, os olhos ainda fixos na foto. Quando finalmente levantou o olhar, murmurou aquela frase que eu já estava acostumado a ouvir. Curioso, Crowley? Muito curioso. Descobriu alguma coisa? Perguntei, dando um passo em direção à mesa. Eu já sabia o que ele diria, mas não podia deixar de perguntar. Ele suspirou, colocando a foto de Liz cuidadosamente de volta no bolso do sobretudo, mas não se afastou do quadro. O olhar dele continuou preso nas anotações, como se estivesse buscando uma resposta que não vinha. Não, ainda não. Mas tem algo que me incomoda. Adrian disse com a testa franzida em concentração. Tenho a sensação de que a Evelyn não contou tudo no dia do incêndio. Ele parecia convicto demais. Como assim? Falei franzindo a testa também. Não sei, Crowley. Estava aqui pensando e algo me diz que talvez ela tenha mais o que contar. Como você tem tanta certeza? Ele não respondeu de imediato. Apenas ficou ali, encarando o quadro como se tentasse encaixar algo que ainda não fazia sentido. Ainda não tenho, mas hoje à noite eu descubro. Não era muito, mas, conhecendo Adrian, eu sabia que isso já era o suficiente para ele ir atrás de respostas. Você vai mesmo usar o encontro com a Evelyn para interrogar ela? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Adrian soltou um suspiro curto e desviou o olhar do quadro, me encarando com aquela expressão de quem já tinha um plano traçado. Sim, foi você mesmo quem sugeriu isso, Crowley. E para ser sincero, eu realmente acho que está na hora de seguir a sua ideia e ver no que isso vai dar. Sério que você acreditou mesmo nessa ideia do interrogatório, Adrian? Eu estava só brincando para te fazer sair um pouco desse escritório. Eu sei, Crowley. Ele fez uma pausa por um segundo e repetiu, me olhando de cima a baixo. Eu sei. Sem saber o que dizer, simplesmente soltei. Bom, pelo menos agora você tem um ponto de partida. Cruzei os braços. Adrian não respondeu de imediato. Apenas pegou alguns papéis na mesa e os organizou, provavelmente separando o que poderia ser útil mais tarde. Ele sabia que aquele encontro podia não levar a lugar nenhum, mas também sabia que qualquer detalhe podia ser a peça que faltava. Mas espera aí, você vai mesmo levar esses papéis? Vai assustar ela. Já que você quer fazer disso um interrogatório, pelo menos faz de um jeito que ela não perceba. Senão, quando você falar de mim, ela vai achar que eu também sou um maluco obcecado por essa mansão igual você. Adrian suspirou fundo. Ok, você tem razão. Não posso assustar ela. Tenho que fazer isso de um jeito que ela não perceba. E também não esquecer de falar de mim, né? Adrian revirou os olhos. Relaxa, Crowley. Para você não dizer que eu nunca fiz nada por você, a Operação Cupido ainda está de pé, mesmo contra a minha vontade. Valeu. Falei, me jogando na minha cadeira. Adrian apenas balançou a cabeça e voltou a olhar para o quadro perdido nos próprios pensamentos. Enfim, vamos ver no que isso vai dar. Fiquei ali observando ele processar tudo, sabendo que ainda tínhamos mais perguntas do que respostas.